Capítulo 1. Achado não é roubado em meados de 1979. Eu, Soraya Silva, uma jovem arqueóloga brasileira recém-formada, estava em minha primeira expedição fora do Brasil. Minha paixão pela história antiga havia me levado a Esparta, a mítica cidade que já fora berço de guerreiros e lendas. O sol grego queimava intensamente, mas o calor não era o que mais me incomodava. Era a quietude daquelas montanhas, o silêncio absoluto que parecia estar imerso em algo mais profundo, algo que eu não conseguia nomear. Com meu espírito curioso e a mente ávida por descobertas, havia sido designada para uma pequena expedição nas proximidades de uma montanha, onde rumores locais falavam sobre uma caverna desconhecida. Alguns falavam de histórias antigas, de sacrifícios feitos a deuses esquecidos. Mas essas histórias sempre eram recebidas com ceticismo por mim. Estava cheia de esperança no valor científico da arqueologia. Para mim, tudo estava claro. Era uma simples escavação, uma chance de aprender mais sobre o passado. Com o passar dos dias, o meu grupo descobriu uma pequena entrada de caverna, disfarçada por uma vegetação densa. Ao entrar, o ar se tornava mais pesado, mais frio. O chão era coberto por uma camada espessa de poeira. E as paredes, esculpidas pela erosão do tempo, estavam decoradas com marcas de ferro e símbolos estranhos que eu não conseguia identificar com precisão. O silêncio era absoluto, como se o tempo tivesse parado ali, aguardando ser descoberto. Foi nesse ambiente sombrio e silencioso que eu encontrei o machado. Ele estava enterrado parcialmente sob uma rocha quebrada, enferrujado pelo desgaste dos séculos. A lâmina, de um metal escuro e corroído, ainda mantinha a forma original, apesar do tempo. O cabo de madeira estava rachado e ressecado, como se alguém o tivesse deixado ali por uma razão que ela não conseguia compreender. Ao tocar o machado, uma sensação desconfortável a percorreu. Uma espécie de frio que não vinha do ambiente, mas de algo mais profundo. Hesitei por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. O machado parecia tão antigo, tão desgastado, que senti que estava diante de algo realmente significativo. Não se tratava apenas de um artefato, mas de um vestígio, talvez, de algum rito ou uso sombrio, algo que a história não falava. Cuidadosamente retirei o machado da caverna, sentindo o peso da descoberta em minhas mãos. Ao sair da caverna, o sol da tarde me atingiu com força, mas o machado em minha bolsa parecia mais pesado do que deveria. Não sabia exatamente por que eu havia levado, mas ao mesmo tempo, senti que não poderia deixá-lo para trás. Como se o próprio machado estivesse aguardando por mim, como se de alguma forma ele me escolhesse. Não comentei nada com os outros membros da expedição, talvez por medo de parecer insensata, ou talvez porque, em meu coração, sabia que aquela descoberta me tocava de uma maneira mais íntima do que poderia compreender. Nos dias seguintes, passei a estudar o machado em minha pequena acomodação, uma casa simples em Esparta que servia de base para os arqueólogos da expedição. Observava-o em silêncio, sentindo o peso de sua presença, como se o metal enferrujado e gasto fosse um testemunho de algo esquecido. Um testemunho que, talvez, não fosse para ser revelado. A ferrugem, com o tempo, tornou-se mais visível, como se o machado estivesse envelhecendo diante dos meus olhos. Como se o passado estivesse lentamente desintegrando-se, tornando-se parte do presente. O som do vento fora da janela da casa parecia fazer o machado brilhar levemente à luz da lâmpada, uma luz que oscilava de maneira estranha. Comecei a dormir mal. Noites pontuadas por sonhos perturbadores de homens antigos, de batalhas e rituais, e a sensação constante de que o machado me observava. Uma noite, acordei abruptamente, com a sensação de que algo estava errado. Olhei para o machado na mesa e, por um breve momento, acreditei que ele se movia, que o ferro enferrujado estava de alguma forma pulsando. O pensamento me assombrou, mas eu o afastei. Era apenas o cansaço, pensei. A pressão da expedição. O machado, como qualquer outro artefato, nada mais era do que um vestígio de uma história distante. Mas, mesmo assim, algo em meu íntimo me dizia que aquela peça de metal não era comum. Com o passar das semanas, me vi cada vez mais obcecada pelo machado. Estudava-o incessantemente, tentando entender suas origens, sua função. Mas à medida que me aprofundava, eu sentia que minha mente começava a se perder. O machado me chamava, não com palavras, mas com uma presença opressiva. Era como se ele tivesse sido feito para ser encontrado por mim.
como se, de alguma forma, eu estivesse ligada àquele objeto, como se o passado e o presente estivessem se confundindo. Uma tarde, ao voltar de uma pequena visita ao mercado local, encontrei a casa em completo silêncio. Algo estava errado, mas não sabia o que era.